Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não deixe de dar aquele like, ali a curtida no nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o link do programa aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, se torne um assinante você também, porque com essa promoção aí que está na sua tela, você vai ter 70% de desconto na assinatura. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano. Então esse preço está maravilhoso aí, aproveita essa chance, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Tem também o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, que facilita, né, um pouquinho a sua vida. Então não deixe de aproveitar essa chance e se torne também assinante da Gazeta do Povo. Vamos lá então, porque hoje a gente vai falar sobre a retomada do julgamento no STF da responsabilização das redes sociais. Vai ser no dia 4 de junho. CEO do Rumble provoca Moraes após anúncio de sanções dos Estados Unidos a estrangeiros. E Alcolumbre dá ultimato ao governo Lula por usurpar a atribuição do Congresso sobre IOF. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá então, porque está agendado para a próxima semana, né, no dia 4 de junho mais especificamente, a retomada do julgamento sobre a responsabilização das redes sociais no Brasil pelos conteúdos apontados como supostamente ilegais, publicados por seus usuários. É a análise, né, do Marco Civil da Internet, lá o artigo 19. André Marcília, vamos falar sobre isso então? Esse assunto também está em pauta aqui no programa quase todos os dias. Seja muito bem-vindo, Marcília. Qual que é a sua visão aí sobre a retomada desse julgamento e como que isso deve caminhar? Tudo bom, Rosana? Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Pois é, primeiro, tem vários aspectos essa questão. Primeiro que a gente precisa entender que provavelmente essa retomada do julgamento, o Barroso pautou isso depois da devolutiva do Mendonça, da vista do Mendonça, muito provavelmente querendo dar uma cutucada nessa história toda das sanções dos Estados Unidos, né? Com certeza absoluta, isso é uma forma de mostrar, olha, a gente não vai recuar, porque sem dúvida alguma, as redes sociais têm sido a promotora da censura do STF. E ao regular as redes, eles dão esse passo dizendo não estamos nem aí ou seguiremos o nosso descaminho, não é o nosso caminho. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, a gente precisa entender o que está em jogo. O que está em jogo nesse julgamento? O artigo 19 é a peça principal, ele é ou não constitucional. O que é o artigo 19 para todo mundo de casa entender? O artigo 19 ele diz, do Marco Civil da Internet, diz que para você limitar ou restringir a liberdade de expressão de alguém na internet, você precisa de uma decisão judicial. É o óbvio, mas eles estão querendo julgar isso inconstitucional. Ou seja, eles querem retirar conteúdos ou excluir conteúdos sem precisar de uma decisão judicial prévia. Com isso, eles delegam a possibilidade de censurar o conteúdo seu ou das pessoas para as próprias plataformas. É o que eles chamam de dever de cuidado, que é um nome ótimo para algo horrível. O dever de cuidado é as próprias plataformas podem retirar conteúdo da internet em alguns casos, sem decisão judicial. E aí é que entra o lance. Os ministros, eles todos estão até agora concordando com esse ponto, que é a inconstitucionalidade do 19. O Barroso, o Fux, o Toffoli, todos eles votaram nesse sentido. O voto do Toffoli é o pior de todos e o do Barroso é o menos pior, mas todos eles entendem que precisa haver esse tal de dever de cuidado, que a própria plataforma poder retirar conteúdo sem decisão judicial. Em quais casos isso pode acontecer? Aí é que é o problema. Eles entendem, e aí há uma divergência, por exemplo, entendem que é possível, o Toffoli entende que é possível retirar conteúdos das próprias plataformas sem decisão judicial quando se trata de conteúdo que trata de golpismo e antidemocracia, terrorismo, violência contra grupos vulneráveis,
desinformação que incite a integridade eleitoral ou violência. E aí cada um deles tem uma visão. Né? Por exemplo, o Fux ele já acha que não, o discurso de ódio é que é importante para o Fux, apologia a golpe de Estado é importante para o Fux, você entende? E o Barroso ele também vai mais ou menos nesse sentido, só que ele entende, por exemplo, que terrorismo, golpe de Estado seriam conteúdos que poderiam ser retirados da internet, ou seja, a gente está diante da possibilidade de que conteúdos subjetivos sejam retirados da internet sem decisão judicial. O que é golpe de Estado hoje em dia no país, gente? O que é um conteúdo que incite violência? Todas as pessoas, todos os réus do dia 8 estão sendo processados por abolição violenta do Estado. Qual foi a violenta abolição do Estado que fizeram? Então, se um conteúdo seu for interpretado como golpe, ou possível golpe, ou incitação à violência, ou discurso de ódio, ou desinformação, todas essas questões que não estão na nossa legislação, que são interpretadas da cachola, da subjetividade de cada juiz ou de cada ministro, se entenderem que você publicou conteúdos assim, a própria plataforma vai tirar o seu conteúdo sem precisar de decisão judicial e está tudo certo. E sabe o que é pior? Se a plataforma não retirar, por isso que é um dever de cuidado, se a plataforma não retirar, ela é multada. E aí, na prática, o que acontece? Você acha que a plataforma vai saber se aquele conteúdo é uma apologia a isso, é um golpe ou é um terrorismo? Não dá para saber, é subjetivo. O que a plataforma vai fazer na prática? Tira tudo que tiver na frente. A plataforma, na prática, reitero, vai retirar tudo que é polêmico, tudo que possivelmente possa fazer com que o STF, o Judiciário e o governo entendam que a plataforma agiu mal. Senão a plataforma vai ser multada. Então, para não ser multada, ela vai tirar esses conteúdos todos que subjetivamente ninguém sabe o que é certo ou o que é errado, e com isso promover a censura. É a delegação da censura, é a terceirização da censura. O STF está lavando as suas mãos, entregando para as plataformas o dever de censura, não de cuidado. Cuidado a gente tem que ter com a liberdade de expressão. E eles estão tendo cuidado aqui com a censura. É óbvio que isso vai acontecer antes das eleições. É óbvio que antes das eleições de 26 essa regulação do STF vai acabar. É isso que é a grande pressa deles. Eles têm uma imensa pressa para julgar essa regulação porque ela vai interferir nas eleições do ano que vem. E aí o que me chama a atenção aqui, Rossana e todos que nos ouvem, é a postura da oposição, é a postura da direita, é a postura do parlamento. O que eles estão esperando? O que a oposição está esperando para fazer um projeto ou para começar a se movimentar, no mínimo, em torno de algum tipo de projeto que possa contingenciar os prejuízos que nós teremos com essa regulação do STF? Porque quando o STF fizer a sua regulação, ela vai ser aplicada nas próximas eleições e teremos talvez as eleições mais censórias que tivemos até hoje no país. Lembre-se que nas últimas eleições municipais a gente nem teve X, ele foi suspenso. Com essa regulação, ele não vai precisar ser suspenso, porque aquilo que você publicar vai ser retirado, ou aquilo que você publicar pode sequer ser publicado, porque as plataformas ainda podem fazer isso. Elas podem pegar o seu conteúdo e falar assim, isso aqui eu não vou nem deixar publicar, ou vou diminuir a visibilidade do conteúdo a ser publicado. Podem pegar um vídeo do Nicolas desses sobre o Pix e falar, não, esse é um conteúdo que pode gerar multa para mim, vou tirar. Vocês entendem onde a gente está pisando? Essa é a regulação que está sendo feita, ou que será, ou que poderá ser feita. O que a oposição está fazendo? Nada. Ela está esperando o STF terminar a regulação para começar a pensar na possibilidade de um enfrentamento com algum projeto alternativo. Sério mesmo? Quando o STF regular isso daqui, que vai acontecer, sei lá, até o final do ano, algo do gênero, talvez não haja tempo hábil para a oposição reagir, para a direita reagir, para quem valoriza a liberdade de expressão reagir e conseguir fazer um projeto a ser aprovado para contingenciar os prejuízos dessa regulação do STF a tempo disso não interferir nas eleições do ano que vem. Então é nesse terreno que a gente está pisando. O STF está avançando, a regulação vai interferir nas eleições e a oposição, me parece, que está aguardando não sei o quê.
talvez chupando o dedo, enquanto a estratégia do STF é clara, a estratégia do governo é clara, eles têm projetos alternativos prontos, já anunciaram essas semanas passadas, projetos em que o próprio executivo é um xerife da internet, e a oposição fica ainda com um certo nojinho de regular. Opa, se eu regular pode ser que o meu eleitorado entenda, se eu falar de regulação pode ser que o meu eleitorado entenda que isso é censura. Não, meus caros, com a regulação do STF feita, vocês da oposição vão ter de falar desse caso, vão ter de abordar o assunto, porque a regulação está feita. Se a regulação está feita e a oposição não falar de regulação, a regulação do STF é que vai valer. Então é necessário pensar bem, porque as cartas estão na mesa e não são boas. Vamos ouvir agora a opinião de Jorge Serrão. Seja bem-vindo, Serrão. Qual que é a tua expectativa aí com esse julgamento na semana que vem, Serrão? Saudações, Rossana, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. A expectativa é horrorosa. Por quê? Vou pegar pesadíssimo, prometo para vocês, tá? O Supremo Tribunal Federal está denegando o próprio Supremo Tribunal Federal com a decisão que vai tomar de criar uma espécie de censura com essa deliberação sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos lembrar é fundamental. Lembrar, às vezes, no Brasil, recordar é ficar PT da vida. Então, fiquemos, porque é importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a censura é inconstitucional no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deveria reler tudo o que foi decidido na ADPF 130. São votos brilhantes. Ali tem um voto brilhante do ministro Celso de Mello, a conclusão daquela ADPF do ministro Carlos Aires Brito, sensacional. Ali garante que você pode criticar a autoridade pública, você tem liberdade para fazer isso, não pode ser punido por isso. Se aquela DPF fosse levada a sério, a indústria malévola da tentativa de tomar indenizações indevidas com ações por calúnia, injúria e difamação no Brasil, acabaria. Porque ali está muito claro que a autoridade pode ser criticada. E as autoridades hoje não admitem isso. E o que está em questionamento hoje, por que eles querem regular nas redes sociais? Porque eles não admitem ser criticados. É só isso. Não tem outro motivo. Só que o Supremo já disse nessa decisão que a autoridade é para ser criticada. Então, peraí, o Supremo está revogando o próprio Supremo? É isso que vai acontecer? Gente, isso é ridículo, isso é inaceitável. O Brasil não pode andar para trás. E estão querendo fazer com que a gente ande para trás. Então vamos lá, o André Marcília deu o ponto exato. Oposição, acorda, pô! Já encheu o saco! Vocês são um bando de idiotas do Congresso Nacional. Oposição, fala sério, o que vocês estão fazendo? Nada. Ficam só chorando. Ai, perdi a eleição por causa da urna. Cadê a contagem pública de voto? Vocês não fazem uma campanha para isso. Cadê o direito a não aceitar a censura no Brasil, que é inconstitucional, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal? Vocês ficam brigando com o Supremo Tribunal Federal? Não tem que brigar com o Supremo Tribunal Federal. Tem que mostrar, Supremo, você já decidiu isso aqui. Pare em nome da Constituição. É isso, acabou. Mas a oposição faz o quê? Fica de babaquice, fica de postagemzinha para lá e para cá, fica de historinha do boitatá, ou então fica morrendo de medo. Ah, vou levar uma traulitada do Supremo, tenho que manter o meu empreguinho aqui de deputado e senador, então não vou afrontar ninguém. Não, idiota, você não está afrontando ninguém. Você tem que fazer respeitar a lei maior do país e o princípio fundamental da liberdade, que está acima de qualquer lei maior. Tá? Vocês não estão fazendo nada. Então vamos para
solucionática diante da problemática. O Supremo já decidiu que censura é inconstitucional. Ponto. É só um projetinho de lei michuruca dizer que nas redes sociais é obrigação delas deixar o espaço para o direito de resposta. Isso tecnicamente é simples. É uma lei de um ponto só. A toda publicação em rede social é assegurado o direito de resposta no mesmo espaço, no mais breve tempo possível. Não tem que tirar conteúdo, tem que esclarecer o que o conteúdo falso ou equivocado apresentou. E aí, se a coisa for muito pesada, aí sim cabe uma avaliação do Poder Judiciário, que com uma decisão soberana da Justiça vai dizer que é para tirar. Agora, tirar o que fulaninho acha que tem que tirar. Tirar o que o Tribunal Superior Eleitoral acha que tem que tirar. Tirar o que o governo acha que tem que tirar. Vai para Cuba que o pariu, não é para tirar, caramba! Isso aqui não é ditadura, não. Pelo menos não está decretado que aqui estamos numa ditadura. Quando decretar, bacana. Você aceita ou não a ditadura. Por enquanto, não aceito ditadura, porque não estamos com uma ditadura decretada. Nossa ditadura é sem vergonha. É uma tirania sem vergonha, canalha. Eu não aceito isso, não. Pode me prender, pode me bater, pode me arrebentar. Eu mando vocês para Cuba, que o pariu, e mando mesmo, que é lá. Você quer ditadura? Vai para Cuba. Fica lá, Cuba, Venezuela. Vai lá puxar o saco do Vladimir Putin na Rússia. Gosta de ditadura? Vai lá lamber o sapatinho do Xi Jinping. Gosta de censura? Faz isso. A gente aqui, a maioria dos brasileiros, prima pela liberdade, não aceita isso. Então vamos lá, Congresso, vamos parar de babaquice. É uma lei simples que tem que ser aprovada, considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional a censura no Brasil. O Legislativo determina que toda rede social tem que dedicar um espaço ao direito de resposta a qualquer pessoa que seja atingida imediatamente. Acabou a conversa. E aquilo vai ficar lá. Acabou o problema. Você garante a liberdade de expressão, repara os equívocos imediatamente que forem cometidos em rede social e respeita-se o espírito dessa rede social que está aí para apresentar coisas boas, para criticar e também para publicar bobagem. E a bobagem pode ser criticada e deve ser criticada. Não deve ser consumida por quem tem bom senso. Se você tem um senso, se você é um idiota, você consome. Mas a liberdade tem que estar acima de tudo. Então, não tem que ter legislação restritiva. Essa ideia do governo de botar a autoridade do Marco Civil da internet para censurar, eles vão criar mais uma burocracia censória. É inconstitucional o que o governo Lula está propondo. Só numa tirania, só numa ditadura isso é possível. E eu repito, pelo menos do ponto de vista formal, não estamos em uma ditadura. Então não podemos aceitar a tirania tupiniquim. Acabou. Vocês estão esperando o quê? O americano já avisou, todo mané que atentar contra a liberdade de expressão vai ter problema com os americanos. E vai ter, sabe por quê? As empresas de redes sociais são controladas pelos americanos. Se o americano entender que você, mané daqui, deputado, senador, juiz, está perturbando eles, eles vão sancionar você e vão sancionar o Brasil. Você não entendeu ainda o espírito do Lourão, do Marco Rubio? Parece que não entendeu. Eu acho que tem um bando de idiota aqui no Brasil que não consegue entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito grave, mas é muito simples. O mundo mudou. O mundo lá na era Biden era o mundo da censura, da perseguição, do dinheiro corrupto para eleger gente, para comprar consciências, para promover censura. Isso mudou. O Trump ganhou e mudou isso. Vocês não perceberam isso ainda?
Está na hora de perceber que o mundo mudou e nós, brasileiros, precisamos mudar. Nós somos muito manés, realmente, para ficar aceitando isso que está acontecendo por aqui sem reagir. Parou, chega, chega, chega. O Supremo Tribunal Federal já disse que não cabe censura no Brasil perante a Constituição. Então, o que o Supremo quer fazer agora? Rasgar a Constituição? Não pode, não tem direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de rasgar a Constituição. Carlos Aires Brito, socorro! Marco Aurélio de Mello, socorro! Celso de Mello, socorro! Cadê vocês? Vocês estão sendo sacaneados. Vocês tomaram uma decisão lá atrás que está sendo jogada no lixo. Para! Isso não é possível de ser aceito. Eu não aceito isso e vou protestar dentro da liberdade que os veículos onde eu atuo me dão. Dentro da legalidade, o que eu estou fazendo agora. Não estou xingando ninguém, não estou atentando contra a moral de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, só estou mandando na cara o que é real. A Constituição brasileira não pode ser rasgada pelo seu guardião. Supremo Tribunal Federal, acorda enquanto é tempo, porque daqui a pouco, na hora que levarem um trumpicão americano, aí vai ser a choradeira. Ai, estão atacando a nossa soberania. Que soberania? Soberania de sacanear a própria Constituição? Isso não é soberania. Isso é crime. Crime de lesa pátria. É crime contra o interesse nacional. Quem é que está atentando contra o interesse brasileiro, hein? Quem? É quem respeita a Constituição ou quem desrespeita a Constituição? Né? A regra é muito clara, está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Deputados e senadores, deixem de ser babacas. Vocês estão bancando os otários. Parem! Está na hora de tomar uma posição firme. Hugo Mota, toma vergonha! Alcolumbre, deixa de ser mané. Vamos agir. Chega, chega. O povo brasileiro não aguenta mais vocês. E aí vocês vão tomar uma trumpicada daqui a pouco do americano, vão ficar com o rabinho entre as pernas e vão ficar... Ai, não posso mais ver o Pateta na Disney. Patetas são vocês. Vocês são patetas e patéticos. A gente cansou disso, tá? Então, vamos botar o Brasil na linha. Chega! Chega, chega. Está na hora da gente seguir em frente, respeitar a Constituição e o Brasil poder evoluir. Ou então, se não é isso, vamos então decretar que está extinta a Constituição brasileira, entre em vigor um novo Estado Novo no Brasil, como fez Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. É isso? É isso que vocês querem? Então tá, façam, vamos lá. Aí a gente vai ver se tem gente que tem condição de reagir ou não contra a ditadura. Mas do jeito que está, esse parlamento pusilânime, covarde, incompetente, chega, ninguém aguenta mais isso. Ah, e de novo, vamos para a eleição. O André Marcília lembrou muito bem. O que eles estão querendo fazer agora é só ampliar o terreno para censurar a próxima eleição. Porque só a regulamentação eleitoral hoje em vigor, ela já torna a próxima eleição sob censura, como foram as duas anteriores. Eleição censurada é só em ditadura. E eu repito, não aceito que estejamos em uma ditadura. Não estamos formalmente. Se não estamos formalmente, não devemos aceitá-la. É só isso. Agora, se você quer ser mané, eu vou repetir o meu conselho mal educado novamente. Vai para Cuba que o pariu. Ponto. Vamos ver agora a Karina Michelin. Bem-vinda, Karina. Qual que é a tua expectativa aí para esse julgamento que deve vir na semana que vem? Pois é, boa tarde, Rossana, Serrão, André Marcília, toda a nossa audiência. O que eles estão fazendo é um projeto muito claro que está em andamento já desde a época que a Carmen Lúcia falou que era um momento excepcionalíssimo a censura. E aí aceitaram essa censura nesse momento excepcionalíssimo. E aí começou a escalada censória a aumentar cada vez mais, com o silêncio ensurdecedor de todo um parlamento que aceitou, de fato, em épocas de eleição, para proteger
veja bem, para proteger a democracia. Em nome da democracia, aboliram a democracia e implementaram a censura com um nome muito bonito, o nome de proteção. Proteção a quem? Aqui eles incluem discurso de ódio, eles incluem o crime de crianças, porque aqui eles usam muito bem esse tipo de subterfúgio para colocar ali um impacto emocional na população. Tem que fazer com que as pessoas acreditem que, de fato, é para proteger crianças, é para proteger crimes que acontecem nas redes. Só que não é esse o objetivo. Aqui é um objetivo de poder que eles têm em andamento, e é muito claro isso. E vocês se lembram que no início do ano passado, dentro do Senado brasileiro, do Senado americano, aconteceu uma oitiva no qual foi ouvido Mark Zuckerberg, que é o CEO do Grupo Meta. Ele é o dono do Grupo Meta, que engloba aí Instagram, Facebook e tudo mais, que tudo começou, a censura começou ali, de fato, a acontecer. E o Zuckerberg, ele foi muito claro quando ele esteve diante do Senado americano, dizendo que as censuras partiram não através das diretrizes da comunidade, como vinha sido proclamado aí por todos os lados, mas através do governo republicano. O governo Biden, ele pedia a censura e mandava ofícios, como exatamente acontece no Brasil, através de Alexandre de Moraes, que mandava ofícios ao Twitter, antigo Twitter, para censurar pessoas, e ainda por cima dizia que no seu ofício, e isso é documentado, está documentado no Twitter Files, que todo mundo está ignorando isso, também os políticos ignoram isso, que é um baita de uma documentação corposa diante de toda essa situação censória que nós estamos vivendo, que eles deveriam estar usando isso para fazer projetos contra toda essa censura que vem sendo instalada. Agora, dentro desses documentos, tinha escrito ali, direto do gabinete de Alexandre de Moraes, que estava pedindo censura de perfis mirados na plataforma, perfis que falavam, criticavam o governo, criticavam, sobretudo, o STF e ministros do STF. E ele pedia para que essas pessoas fossem censuradas. E estão censuradas até hoje, como é o caso do Paulo Figueiredo, como é o caso do Rodrigo Constantino, que até pouco tempo atrás aí ninguém tinha acesso ao perfil dele, só através de VPN. Então, essas documentações estão ali para todo mundo ver. Aqui ninguém está falando que é uma teoria da conspiração. Agora, o que eles estão fazendo é um plano que, quando eles censuram as redes, eles vêm com esse papinho de regulamentação das redes sociais, aí trocando, né? Porque aqui eles não estão falando eles querem trocar a subjetividade pela objetividade. Porque o que aconteceu quando começou todo esse discurso de regulamentação de redes sociais? Nos Estados Unidos, esqueça, o governo Biden queria fazer e aplicou isso, sobretudo fazendo um crime, porque ele está atacando a primeira emenda americana, que é cláusula pétrea, ali não se toca, liberdade de expressão não se toca nos Estados Unidos e assim deveria ser também no Brasil. O que o Elon Musk fez? Ele simplesmente inseriu no X as notas da comunidade. Ou seja, se qualquer notícia é fraudulenta, é falsa, o que for, ali embaixo você tem o rodapé, você escreve o que é a notícia e ali fica aberto o espaço para debate. Isso sim é democracia. Agora, diferentemente é você remover o perfil e a pessoa não tem o direito nem de se expressar, as pessoas não têm o direito nem de escrever uma rodinha do rodapé. E normalmente, minha gente, quando eles removem esse tipo de conteúdo, são conteúdos verdadeiros, são conteúdos que estão incomodando o sistema. Porque aqui eles não querem proteger você, cidadão, cidadã, cidadões, como diz a nossa Janja. Não é vocês que eles querem proteger. Eles querem proteger o sistema para que eles continuem operando e tendo o poder completo e absoluto nas mãos da narrativa. Porque quando você perde o poder da narrativa, você perde absolutamente tudo. Você não tem mais o poder nas mãos. E é isso que eles querem
trazer de volta, porque as televisões, a maioria delas, sabemos muito bem que tem um consórcio de mídias que são pagos pelo regime, que recebem dinheiro de ONGs, de instituições. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos através da USAID, e todas essas organizações e corporações que investem dinheiro, e sobretudo a gente viu na pandemia que quem tinha o poder era a casa farmacêutica. As casas farmacêuticas pagavam os anúncios, milhões e milhões que davam para as televisões, e ninguém poderia questionar, você tem que aceitar, e a narrativa é uníssona, você não tem direito ao contraditório. E olha o que aconteceu, uma catástrofe durante a pandemia, com notícias falsas, do qual eles queriam proibir as notícias falsas de pessoas, jornalistas independentes que traziam as notícias de fato como eram, e eles queriam ocultar isso publicando notícias falsas, que eram piores. Então, o que a gente vê? Agora a gente está no movimento político, ou as redes sociais é a praça pública hoje do mundo, onde todo mundo tem direito a falar, a se expressar, e eles estão querendo remover isso de toda a população brasileira. Mas remover num clique, remover apagando, tirando da tomada. E isso está completamente errado. Aqui, se a população em geral, e aqui eu estou até cansada de falar dos políticos, porque a classe política nossa é medíocre. É medíocre. Eles não têm a capacidade de sentar e resolver os problemas. Eu acho que tem que ter muito menos ação da internet, mostrar tudo isso, está tudo bem. Mas a mesma esforço que vocês fazem para trazer toda essa comunicação para a população na internet, que é importante essa comunicação também com os políticos, mas façam isso também dentro do plenário, façam isso também dentro de criação de projetos importantes para vocês combaterem e terem uma luta de igual para igual. Porque se continuarmos assim, realmente o mal que não dorme vence. Então, nós precisamos de seres pensantes, sobretudo ali dentro do Congresso e do plenário. E seres pensantes está cada vez mais difícil de ter hoje em dia. Então, vamos focar nisso, precisamos disso, dessa evolução de mentes e ação. Precisamos de pessoas que ajam nesse momento, e não de pessoas que falem. Precisamos ação, e essa ação tem que vir de dentro do parlamento imediatamente, o mais rápido possível, caso contrário, será tarde demais. E vamos aproveitar, né, Marcília, que a gente está falando sobre rede social, porque o CEO da Rumble alfinetou, né, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, depois que o governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções a autoridades estrangeiras que fossem aí cúmplices de censura. E essa novela entre Rumble e Alexandre de Moraes está só no início, né, Marcília? Vamos nos lembrar que Rumble e outras plataformas, elas tiveram, inclusive, de ir embora, né, do país, se sentiram absolutamente constrangidas de ficar aqui, não conseguiram seguir com as normas tão subjetivas como estavam. E esse é o grande problema de toda e qualquer censura. A gente vai chegar num ponto, essa regulação ela é tão feroz, a regulação que está sendo promovida ou idealizada dentro do STF, ela é tão nociva que talvez as plataformas se sintam mais confortáveis em ir embora, né? As pessoas falam muito, o Musk é uma pessoa ideológica, o Musk ele é de direita. Olha, mas eu não sei não, se o Musk ele só pensasse com a cabeça de empresário, talvez ele desse um abraço e até outra vez para nós. E aí o único ambiente hoje político capaz de fazer circular um debate é o X. É o X. Lembra-se quando houve a suspensão do X? Todo mundo ficou que nem barata tonta, inclusive a imprensa. Tanto que começaram a buscar outros países, falar, eu tô aqui, eu tô publicando aqui da Arábia, eu tô publicando, só faltou dizer, eu tô aqui com um correspondente na Venezuela, porque a Venezuela pode usar VPN, para vocês verem como é que a gente tá. A gente não podia, mas eles podem. Então, assim, não tem como você ter um debate político qualificado hoje sem plataformas, sobretudo sem o X. Como é que as plataformas vão cumprir? Imagina só a operação que vai ter que ser feita para que eles retirem esses conteúdos previamente. E mais, imagina o tamanho
dos processos judiciais que vão ser decorrentes disso. Porque, se lembre, eles vão tirar a necessidade de que você tenha o seu conteúdo derrubado por ordem judicial, ou seja, a própria plataforma pode derrubar o seu conteúdo sem ordem judicial, mas se você tiver o seu conteúdo derrubado pela plataforma e se sentir censurado, o que você vai fazer? Você vai processar, adivinha quem? A plataforma. Então, quando você se sentir censurado e processar a plataforma, vai voltar para o judiciário. Então, essa história de que o judiciário vai se livrar do problema, de que isso pode diminuir, não, vai aumentar o número de processos judiciais sobre censura no país. Vai piorar a situação do judiciário, porque ele vai ter que voltar a se meter no assunto quando você se sentir censurado pela plataforma. E aí, como é que faz isso? Quem paga esse custo? A própria plataforma. Quem resolve essa questão? A plataforma vai ter que criar toda uma operação imensa para ficar, portanto, censurando conteúdos ou escolhendo, botando robôs lá para, enfim, fazer uma verificação, que é uma verificação, no fundo, humana. Veja só, até hoje o judiciário não consegue chegar a conclusões adequadas sobre qual conteúdo deve ou não ser retirado. Imagina um robô. Imagina ter que programar um robô para isso. É óbvio que isso vai dar um problema. E se não for um robô, se botarem pessoas humanas, pior ainda, porque isso tudo é custo. E mais, repito, se esses processos judiciais de quem se sentiu censurado forem levados adiante, quem que vai pagar? A própria plataforma. Isso cria um custo, isso cria uma imprevisibilidade jurídica. Você não consegue contingenciar risco, você não sabe quanto você vai gastar com o setor jurídico, com o setor operacional, com isso, com aquilo, enfim. E se a plataforma não retirar o conteúdo, ela pode ser multada pelo STF, pelo Estado, pela regulação que o STF está fazendo. Então, se ela retira o teu conteúdo e te censura, você pode processar a plataforma. E a plataforma paga. Se a plataforma não retira o teu conteúdo, a regulação do STF cria multas severas para as plataformas para que elas tenham de pagar. De novo, ela paga. Então, ela vai pagar em tudo quanto é jeito. Isso inviabiliza, às vezes, a plataforma. Ou você precisa criar uma operação tão grande que você vai embora. Mesmo o Musk, quem não se lembra, chegou um momento que ele falou, olha, eu não vou mais ficar aqui. Tanto que ele mandou embora o representante, porque o representante legal do Musk chegou às vésperas de ser preso. O Moraes chegou a ameaçar de prender o representante legal aqui do X. E ainda cobrou a conta de outra empresa, cobrou da Starlink uma conta que era do X. Quer dizer, enfim, tudo pode nesse país. Como é que você, empresário, lida com isso? Bom, você pega as suas malas e vai embora. E fala assim, um abraço, vocês são malucos, vocês estão completamente loucos, vocês não querem ter aqui uma plataforma, tchau. Enfim, me parece que o Musk consegue sobreviver sem nós. Agora, nós conseguimos sobreviver sem o X? Bom, enfim, alguém pode pensar com uma cabeça mais liberal, bom, se o X for embora, outra plataforma virá e ocupará esse lugar. Certo, mas e as eleições do ano que vem sem um X? Quem que recupera? Quem recupera o prejuízo da gente ter censura ou ausência de uma plataforma durante as eleições do ano que vem? Qual é o risco que nós corremos? Esse risco não se recupera. Então é muito ruim. O Rumble tem mesmo que agulhar, tem mesmo que cutucar. Essas empresas foram prejudicadas, estão ainda sendo prejudicadas, os seus usuários foram censurados. Tudo é muito ruim. E ainda tem essa questão que eu estou aqui levantando. Quem hoje banca essa brincadeira toda, quem vai bancar a censura do STF, é um empresário, que no fundo do papel faz uma continha de mais e menos e precisa dar lucro, e precisa ter previsibilidade. E se não der, um abraço para vocês e tchau. Esse é um grande perigo também para nós, não apenas a censura, mas os empresários que hoje são donos das plataformas se cansarem de nós. Se nós nos cansamos das nossas autoridades, imagina os estrangeiros. É isso, né? Agora, Serrão, vamos falar que também na semana que vem, né, o STF marcou o julgamento daquele recurso, que na verdade, né, são os embargos de declaração, não é exatamente um recurso, mas enfim, é o que resta para quando você está respondendo uma ação aí no STF, daquela cabeleireira, Débora Rodrigues, né, que foi condenada a 14 anos de prisão. A defesa pede que ela continue cumprindo pena em casa, né? Ela ficou 2 anos presa até que finalmente conseguiu a prisão domiciliar.
Então deve ser na semana que vem essa decisão aí, Serrão. O bondoso Supremo Tribunal Federal deve decidir que ela continuará prisioneira em casa. Isso é bastante provável que aconteça se ela seguir todas aquelas regras que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? É a prisão da prisão dentro da sua própria residência por um crime que exatamente ela não cometeu. Qual foi o crime que ela cometeu? Pichou a estátua da justiça. Isso seria um crime de pequeníssimo porte que, com uma pena alternativa, estaria resolvido o caso dela. Mas não, botaram na Débora a conta de alguém que tentou dar um golpe de Estado para a tomada do poder, agindo junto de uma organização criminosa. Brincadeira. A Débora nem entrou nos prédios que foram depredados. A Débora não tinha nenhuma relação política com coisa nenhuma. Então, a condenação a ela foi absolutamente injusta e exagerada. É isso. De novo, vamos voltar para a essência da coisa. A essência da coisa é: o 8 de janeiro não deveria ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto 1. Ponto 2. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Ponto 2, importantíssimo. Ponto 3. Essas pessoas que foram punidas não deveriam ter sido punidas com o rigor que foram se o Congresso Nacional Brasileiro não tivesse aprovado essa estúpida Lei do Estado Democrático de Direito. Ninguém teria sido punido se o presidente Bolsonaro tivesse uma assessoria jurídica competente, minimamente, para lhe dizer que tinha de vetar aquela porcaria toda. Mas não houve isso. Então, criou-se um entulho autoritário que substituiu o também entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional, só que o entulho autoritário novo é muito pior, foi muito pior. Estão vendo aí os efeitos. 2.000 pessoas foram presas, processadas, detonadas, acabadas com a vida dessas pessoas. Agora vai ter um trabalho aí parlamentar que vai resgatar cada um desses casos para um registro oficial do parlamento. Esse é um trabalho muito importante que vai ser feito, de memória, mas, sobretudo, de registro de arbitrariedades que foram cometidas. Que a gente vai reverter, a gente vai sair desse estágio de tirania tupiniquim atual para voltar ao Estado de direito pleno. O Brasil merece isso. Só que aqui a gente tem sempre essa situação na nossa história. Estamos sempre indo para uma ditadura e voltando para algo que condena essa ditadura. Na nossa história sempre foi isso. Aquilo que o genial Golbery Couto e Silva chamava de sístole e diástole. Abertura e fechamento do regime. É isso. A gente está passando por mais uma fase de recrudescimento, fechamento de regime, embora dessa vez seja uma coisa bem cínica, seja uma coisa que está sendo praticada utilizando-se o excesso de regramento que o Brasil tem, tá? Mas estamos no fechamento. Só que no mundo começou a haver o processo de libertação em andamento. Então o Brasil vai ter que seguir o passo do mundo para libertar, para avançar. As redes sociais, as empresas de rede social, elas têm um interesse estratégico no Brasil gigantesco. Então elas não vão querer sair daqui e não vão aceitar que o Brasil atrapalhe o negócio delas e, sobretudo, crie problemas para elas com o governo dos Estados Unidos da América, onde elas são sediadas. Vocês não entenderam ainda a sutileza desse raciocínio? É um elefante sentando no colinho da formiguinha. Vocês não estão entendendo essa pegada, né? A turma lá de Brasília, ela fica achando graça. O porta-aviões vai chegar no Paranoá. Não, o porta-aviões não precisa chegar de fato ao Lago Paranoá. Ele chega simbolicamente.
Simbolicamente, ele chega e chega com a força de uma potência mundial que são os Estados Unidos da América. Chega com um país que resolveu voltar às suas origens fundadoras. Os Estados Unidos já nasceu uma nação que entendeu que o primeiro ponto que ela tinha que garantir é a liberdade de expressão dos americanos. Sem liberdade de expressão, você não constrói uma nação que progride. E hoje, brasileiros da era medieval, nós estamos evoluindo. Turma da realidade rentista medieval, a gente está evoluindo da era digital para a era quântica, numa velocidade muito impressionante. E vocês aqui ainda estão no tempo do analfabetismo do Paleolítico. Politicamente, manés. Uma Barnabelândia que é vergonhosa. Vocês vivem só da mamação da tetinha do Estado. Uns mamam muito, outros mamam um pouquinho menos, mas mamam. Uns mamam na forma de corrupção, outros mamam tudo dentro do regamento que garante ao Estado tudo, ao povo porcaria nenhuma. Ao povo só o direito de pagar o imposto que vai sustentar a Barnabelândia nos poderes executivo, legislativo e judiciário. O povo brasileiro é muito passivo, aceita isso, mas começa a surgir uma consciência de que esse modelo de Estado tem que ser mudado. Não dá para a gente suportar mais isso. Quem acorda cedo, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, trabalho o dia inteiro, um monte de gente faz a mesma coisa para pagar o seu imposto rigorosamente em dia, como eu faço, e isso enche o saco. Porque qual é a contrapartida que você tem do esforço que você depreende? É muito pouca. O Estado só te sacaneia o tempo todo, só te estressa, só faz maldade contra você. Você agora não pode exercer sua liberdade de expressão na rede social. Caramba, eles têm a visão de que a rede social não deveria existir. Já teve gente que falou aí, a gente era feliz quando não tinha rede social. Pô, fala sério, que você ouviu um negócio desse de um servidor público que ganha o mais alto salário da República? Dá pena. Dá pena. Dá muita pena. É deplorável ouvir um negócio desse. O sujeito ter a coragem de falar uma coisa dessas. Meu Deus do céu. Não dá para entender isso. Em que mundo essa pessoa vive? Né? Em que planeta? Não, ele vive aonde? Na bolha de Brasília. Ali tudo é maravilhoso, ali tudo é lindo. Ali tudo acontece a despeito do mundo real. É a Ilha da Fantasia, que alguém já brincou uma vez. Ilha da Fantasia, que era um filme que tinha um ator fantástico, o Ricardo Montalbán, junto com um anãozinho, que era o Tatu. Brasília é cheio de tatu, cheio de manezinho, né? Que tá ali mamando na tetinha estatal. Então essa turma não consegue enxergar a realidade do mundo real. O mundo real é aquele do cara que pega a condução, que aqui em São Paulo a pessoa viaja 2, 3 horas para chegar ao trabalho. Esse é o mundo real. Vem para cá, turma de Brasília. Vem andar de ônibus, de trem aqui em São Paulo. Vem comigo, vem andar a pé, né? Eu faço uma excursão com vocês aí pelos lugares. Vamos andar lá na Zona Leste de São Paulo. Ou então vamos andar lá no Rio de Janeiro. Vamos àqueles lugares espetaculares onde ninguém entra. Vamos lá comigo, eu ando lá, posso andar lá tranquilamente, né? Agora vocês não têm condição de andar em lugar nenhum, tem que ter um monte de segurança, tem que ter um monte de polícia para garantir a proteção. Que é isso, gente? Esse é o mundo que não existe. Cansado desse mundo que não existe, a gente tem que mudar esse mundo. Então vamos continuar trabalhando para mudar esse mundo. O brasileiro de verdade não aguenta mais ser sacaneado pelo indecente mundo da fantasia de Brasília. Paulo Guedes tinha razão. Mais Brasil
e menos Brasília. Mais justiça e menos judiciário da maneira como ele está operando hoje. Assim não dá. Karina, qual que é a tua expectativa aí para essa análise do Supremo sobre esses embargos da Débora Rodrigues? Olha, ali está tudo já praticamente definido. Vocês sabem muito bem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe da minha opinião em relação a isso. Para mim, isso daí deveria ser anulado. Todos esses processos não têm nenhuma legalidade neles. Não existe legalidade nesses processos que vêm sendo tratados dentro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que Débora não tem foro privilegiado e ali ela não pode ser, enfim, ela não pode ser julgada pelo Supremo Tribunal por Alexandre de Moraes. Segundo que é uma pessoa que pichou com um batom, um negócio, uma estado da justiça. Gente, é tão cabuloso isso tudo que até eu sinto vergonha de comentar um negócio desse. Eu sinto vergonha de fazer análises em relação a isso. Porque é completamente descabível tudo isso que a gente está assistindo. E ainda aqui, qualquer mundo normal, a não ser que você vai no Irã, a não ser que você vai para Bangladesh, vai para esses lugares aí, Paquistão, que existe um movimento que é uma falsa democracia e depois vai lá e essas pessoas são queimadas no paredão, no fuzilamento, aí, enfim, tudo bem, a gente sabe com quem que a gente está lidando, só que aqui a gente está falando de Brasil, gente, o Brasil que até 4 anos atrás não existia esse tipo de tratamento, não era assim do jeito que está sendo feito. Quem lembra do movimento das caras pintadas, em 1992, o Brasil inteiro saiu na rua contra Fernando Collor de Mello por causa de corrupção, isso tudo que aconteceu. Depois a Dilma, 2013, vai todo mundo para a rua, quebra tudo, todo mundo quebrou. Esquerda também que faz protestos, quebra tudo para tudo quanto é lado. Aqui eles estão arrumaram algo para tirar de campo uma oposição legítima, que essa oposição não existe mais nem mesmo dentro do próprio parlamento agora. Ela foi removida a conta-gotas, todo mundo ali. Essa questão de foro privilegiado também é um absurdo, que tem até um projeto de lei, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas do senador, do deputado, senador, não me lembro agora, que ele vem para tirar o foro privilegiado dos políticos também, para que eles não sejam julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, porque é aí que está toda a questão. Essas pessoas, esses políticos, qualquer processo que eles tenham, eles não vão ser julgados na primeira e segunda instância porque eles são políticos. Então, eles vão ser julgados direto pelo Supremo Tribunal Federal. E aí que mora o perigo, porque se você é um político, você não pode se expressar porque você está amarrado com o Supremo Tribunal Federal desse, porque não é mais uma corte imparcial. É uma corte que tem um cara que sabe muito bem para quem eles vão dar as diretrizes e para quem eles vão condenar ou não. A gente vê muito bem o fluxo de Brasília, como funciona, através da Suprema Corte, advogados que se tornaram milionários, bilionários, que estão ali completamente conectados com o grupo de família do advogado do Dias Toffoli, da mulher do Dias Toffoli, que tem escritório de advocacia, a mulher do Alexandre de Moraes, também a Viviane Bart, que também tem um escritório de advocacia, a mulher do Cristiano Zanin, que também tem escritório de advocacia, a mulher do Gilmar Mendes, que também tem escritório de advocacia, pegam só os peixes grandes, vai ver se essas pessoas são condenadas, embora os crimes que elas cometam sejam horríveis, hediondos, essas pessoas não são condenadas pelo fluxo de influência que elas possuem. E aqui a gente está falando de pessoas simples que foram se manifestar, que isso é legítimo. Gente, qualquer pessoa que queira tirar também a manifestação livre, pacífica de um país, essas pessoas têm almas tirânicas. Essas pessoas também não têm que ser levadas em consideração. Elas são um perigo, de fato, para a democracia e para a sociedade. Essas sim atentam contra o Estado, uma abolição do Estado de Direito. E com essas pessoas que apoiaram e apoiam e continuam fazendo todas essas conversinhas paralelas na internet, que está tudo bem, eu sou super a favor da liberdade de expressão, você expresse o quanto você quiser, mas a gente vê a quantidade de pessoas ignorantes que estão sendo aí levadas ao erro, induzidas ao erro pelo Supremo Tribunal Federal, porque acham que está correto o que eles estão fazendo, quando não está. Aqui não tem nenhum tipo de intenção moral nisso que eles estão fazendo. É algo completamente horrível.
Horrível, não tem outro tipo de definição para isso que eles fazem, porque aqui o caso da Débora Rodrigues não era para ela estar ali onde ela está agora, sofrendo como ela está. A dona Dalgisa também, o caso da dona Dalgisa, que também tenta tirar a própria vida quase todos os dias, porque ela não está aguentando viver com uma tornozeleira eletrônica no pé, com uma pessoa que nunca cometeu um crime na sua vida, aos 65 anos de idade, se vê numa situação dessa. Qualquer decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar daqui em diante vai continuar sendo uma decisão cruel. A decisão justa para se fazer justiça de fato nesse país, e não justiciamento, que é o que eles estão fazendo agora nesse momento, é completamente abolir tudo isso, esses crimes dessas pessoas que ali estavam e foram induzidas a serem levadas ao erro, não ao erro, porque eles também não fizeram nada de mal, muita gente ali, meu Deus do céu. E é isso que eu fico indignada, porque as pessoas já estão vendo isso como algo errado. Não, não está errado. Se nós, brasileiros, cidadãos, não tivermos o direito de nos manifestarmos pacificamente, que é o nosso direito constitucional, artigo 5º da Constituição, se nós não fazer valer isso daí, quem vai fazer? Quem vai fazer? Então, aqui nós estamos vendo uma onda de injustiças acontecendo uma atrás da outra, as pessoas estão ficando cada vez mais com medo de exercer o seu direito de cidadania, escrito na Constituição, por quê? Porque existe agora uma operação psicológica de massa, aonde junto o Supremo Tribunal Federal, o poder executivo desse país, que é o regime Lula, e o consórcio de mídias, estão fazendo com que as pessoas acreditem que manifestar hoje é crime, quando não é, não deve ser. Esses políticos estão ali, primeiramente que todo o Supremo, ele não teve um voto da população civil. Eles não foram eleitos pelo povo, eles são funcionários públicos. Agora, se o funcionalismo público deve sim explicações de uma máquina que eles estão fazendo parte, que é o Estado. Vamos colocar o Estado como uma grande fábrica. É uma grande fábrica com vários empregados. Inclusive, no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de empregados no funcionalismo público. Como é que pode funcionar um negócio desse? Como é que fecha as contas também? Isso é outro ponto aqui para a gente abrir, que é algo inacreditável. Inútil. Inútil. É um monte de gente que não faz absolutamente nada e ainda por cima criam mais funcionários fantasmas ainda, que criam mais custos para o país e mais custos para a população que não consegue fechar a conta no final do mês, porque a gente vê agora com os dados do IBGE que mais de 47% da população ativa desse país está endividada. Nós estamos falando de quase 37, 47 milhões de pessoas. É algo inacreditável e nós estamos aqui falando, discutindo qual vai ser o destino da Débora, que o destino da Débora está nas mãos desses algozes. Deles estão na mão dos algozes. E nós, como população civil, estamos aqui assistindo todos esses crimes acontecendo diante dos nossos olhos, inertes, muitas pessoas perplexas, um acredita, outro acha que é correto, o outro acha que não. Mas, gente, isso daqui afeta todos. Não tem pessoa aqui que vai sair isenta ou inerte, ou vai sair ilesa dessa situação. Não vai. Vai afetar todos nós. Não interessa, porque esse regime funciona assim. Primeiro eles pegam todos os opositores, depois eles começam a brigar entre eles para ver quem vai ficar com o poder. E aí é uma cadeia de destruição, é uma cadeia caótica de destruição. E a gente conhece muito bem como funcionam esses regimes, porque a história está aí para dizer como é que é. Só que não tem aluno aqui o suficiente para ter aprendido o que significa de fato esse tipo de ação dentro da sociedade, uma sociedade civil como é o Brasil. Então, olha, eu espero de fato que todos esses processos sejam anulados cedo ou tarde, porque nós vamos ter que fazer um acerto de contas com a história, demore o tempo que demorar, mas esse acerto de contas virá. E do mesmo jeito que esses anistiados de 1964, esses criminosos que sim, sequestraram embaixadores, explodiram avião com bomba, essas sim, guerrilheiros armados com plano óbvio de abolir o Estado
que era uma ditadura militar para eles, mas eles queriam tirar a ditadura militar e colocar no lugar da ditadura militar o comunismo. É isso que eles queriam fazer. Só que, e hoje, essas mesmas pessoas que buscaram isso desde 1964 estão concluindo o plano deles hoje, aqui no Brasil, no pleno 2025. Olha quanto tempo eles esperaram. E estão fazendo tudo isso com ares de democracia. E com a palavra democracia na boca, que a democracia deles é a democracia comunista. Só serve para eles do jeito que eles quiserem. Então, espero que a Débora, e não só a Débora, e que todos esses mais de 2.000 pessoas que foram colocadas nessa armadilha saiam dessa e tenham suas vidas de volta. É isso que nós queremos. Para mim, aqui, essa coisa de anistia, a gente está vendo como é que está o Congresso, que está uma patifaria. O Senado só quer saber de aprovar verbas. Agora, mas, enquanto a gente está falando de anistia, tem gente presa, tem gente morrendo, tem gente gente aquilo, o Senado aprova aí o reajuste de 73 bilhões para servidores públicos. Gente, é uma vergonha tudo isso. Eles só querem... E aqui não tem direita e esquerda, não, porque aqui eles estão tudo no mesmo balaio de gato, porque quando se trata de dinheiro, todos eles se unem para dar... E aqui a gente viu que todos eles se unem, porque os votos aqui é a maioria, para decidir quando é dinheiro, está todo mundo aí juntinho, unido, não solta a mão de ninguém. Agora, quando tem gente morta, tem gente aí com a vida do jeito que está, completamente virada do avesso, devastada, aí, não, pera lá, vamos ver, porque aqui nós não queremos um embate com a Suprema Corte. A gente vai catar coquinho, né, minha gente? Pelo amor de Deus, nós temos agora que ter responsabilidade e pessoas que tenham, de verdade, valores e princípios e que defendam esses valores e princípios na base da nossa sociedade. Porque, caso contrário, nós ficaremos aqui somente falando e relatando, mais uma vez, todas as injustiças que continuam acontecendo no país. Olha, que Deus proteja a Débora e todos esses presos políticos que continuam sofrendo sozinhos, porque foram abandonados. Bom, e falando em processo, né, Marcília, a gente tem aí a ação penal sobre o plano de golpe aí, e quem foi ouvido ontem, que foi convocado pela defesa do Anderson Torres, né, foi o ex-advogado-geral da União, o Bruno Bianco, e ele afirmou que teve uma reunião em que ele participou da reunião com o Jair Bolsonaro e que ele ficou tranquilo quando esse ex-advogado-geral da União falou que a eleição tinha ocorrido de maneira transparente, né? Então a gente vai vendo nesses depoimentos aí como que vai ser o desenhar desse resultado do processo, né, Marcília? Essas testemunhas estão servindo só para expor que nós não tivemos um golpe. Eu tava até, Rosana, outro dia, eu participei essa semana de dois programas em que o Aldo Rebelo estava como entrevistado. E uma coisa que ele deixou bem clara, e eu achei bem interessante, porque eu já tinha visto isso na delação do Mauro Cid. O Mauro Cid dizia que, pela teoria da compartimentação, é impossível você saber o que o outro está fazendo. Então existe uma hierarquia dentro do universo militar. Se você tem uma patente, e você tem uma função, uma missão, vamos dizer assim, você não sabe para que aquilo que você está fazendo vai servir. Nem o de cima sabe o que o de baixo está fazendo, nem o de baixo sabe o que o de cima vai fazer. Ou seja, para você poder usar os testemunhos de militares nesse caso, e comprovar que houve um golpe, é necessário ouvir toda a cadeia de militares, todas as patentes, porque a batata, vamos dizer assim, vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e o de baixo não sabe o que vai ser usado, o que o de cima vai fazer com aquilo que o de baixo fez, você entende? E vice-versa. Então, cada um deles pode dizer apenas o que fez, mas não pode dizer de onde aquilo veio e para onde aquilo foi ou iria. Então, e aí o Rebelo falou isso, e isso fez ele quase ser preso em audiência, porque o ministro Moraes se sentiu ameaçado, talvez,
Mas o que ele disse em audiência eu acho revelador, que não dá para você comprovar pelos testemunhos de militares que houve um golpe se você não ouvir todas as patentes envolvidas no caso e todas elas disserem a mesma coisa. E você juntar então uma peça com a outra. Opa, esse fez isso, passou para o outro. Opa, isso que nem um telefone sem fio. O outro fez isso, aquilo passou para o outro. Eu ouvi todo mundo, juntei as peças, está aqui o resultado. Opa, houve ou não houve um golpe. Se você está ouvindo apenas algumas pessoas, ou se algumas pessoas apenas foram ouvidas na Polícia Federal, isso não serve, porque cada uma tem um pedaço apenas. E o que está acontecendo? Eles estão pegando esses pedaços e juntando como se o todo estivesse ali. E como o todo não está ali, eles vão inventando. É isso que a PGR fez. Eles vão suprindo a falta dos demais pedaços com invenção, com criatividade, como estão acostumados a fazer há algum tempo. E isso tem ficado evidente. Mesmo eles não deixando ninguém filmar o julgamento, mesmo eles não permitindo que ninguém assista ou grave, ou filme, ou registre de alguma maneira, as pessoas ouvem, ninguém é surdo, ninguém é cego, e as pessoas ouvem, veem e relatam. E ao relatar mostram que o que está acontecendo é que essas testemunhas estão destruindo a possibilidade de que uma solidez na acusação do golpe siga adiante, sobretudo aos mandantes, porque todos esses testemunhos, como você iniciou dizendo, Rossana, vão no sentido de que ou o Bolsonaro, ou há uma revelação de que o Bolsonaro disse que não era para seguir assim, que não era para seguir com isso, ou o Bolsonaro não estava lá, ou as pessoas não estavam com o Bolsonaro, ou a minuta não estava naquele lugar, ou a minuta não era minuta, enfim, tudo isso muito aberto, muito subjetivo, e a gente fica, portanto, apenas com a convicção, com a narrativa do Ministério Público, o que é pouco, o que é nada, do ponto de vista jurídico. É isso, né, Serrão? A gente está acompanhando, claro, né, esse julgamento aí. Em breve a gente deve ter a resolução, mas é importante a gente focar também no que dizem essas testemunhas, né? Claro que o mais importante é a sentença que vai sair no fim desse processo, mas ao longo do processo a gente tem que acompanhar tudo isso que tem acontecido, né? Até porque o importante é que as testemunhas falem absolutamente a verdade agora. E a verdade é que não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Ponto. Tudo isso vai ser resolvido mais adiante. Já se sabe que desse julgamento sairá condenação. Acabou, fim de papo, fim de jogo, acabou. Isso já está previsível. Esse foi um roteiro, esse julgamento é um filme daqueles de Bollywood, escrito de baixa categoria com um roteiro previsível. Você já sabe o final, né? Você que está participando do filme já sabe que todos ali serão condenados. Então, o que adianta agora fazer? É aguardar, serenidade, e vai chegar o momento em que o Brasil vai retomar o Estado de Direito. Aí nessa hora o que se faz? Anula tudo isso e segue-se em frente. O problema é, nós teremos uma inevitável anistia, sim. Só que essa anistia, ela não terá a capacidade de reparar todas as injustiças que estão sendo praticadas até agora. São 2.000 famílias, pelo menos, trituradas por esse processo. 2.000 famílias. Teve família que já até se extinguiu. Teve gente que morreu de desgosto, morreu doente, morreu depressiva, em função do que aconteceu nos processos inquisitórios do 8 de janeiro. São milhares de famílias destroçadas. Esse é o ponto mais assustador dessa história toda. Pessoas que não cometeram o crime que é atribuído a elas de tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder através de uma organização criminosa que seria comandada por Jair Bolsonaro. Entendeu? Não houve nada disso, não existiu isso. Então, o tempo será o senhor da razão.
mas até o tempo se tornar o senhor da razão, um monte de gente já se arrebentou, famílias foram destruídas, um país que poderia estar decolando como o nosso está se afundando cada vez mais, está chafurdando na tirania, e a gente está vendo aí o resultado deplorável, um governo que não consegue governar, né? Um governo que é refém absoluto de uma estrutura de poder judiciário que permitiu que esse mandatário pudesse ser descondenado para poder disputar a presidência. E aí esse cara, sem vontade de presidir coisa nenhuma, só voltou ao poder ou à cena do crime para ser reabilitado, está aí, ó, demonstrando nenhuma condição de governar. Quando você vê um Lula dizendo para o pessoal do Nordeste que Deus criou a seca para que ele pudesse ser presidente e levasse água para lá, não, fala sério. Fala sério. Não. Uma pessoa dessa não está com as suas faculdades mentais normais. Ou, na pior hipótese, não está brincando com a... Vamos dizer, ele está falando sério. Se ele estiver falando sério, ele está fazendo uma brincanagem com as pessoas, com a religiosidade. Ele debocha de Deus. Quem ele acha que é para poder debochar de Deus? Não, ele acha que ele é o Stalinácio, o tirano tupiniquim, que pode fazer o que quiser. Ele acha que pode, porque o sistema de poder hoje no Brasil diz para ele que ele pode. Então, ele está aí, curtindo a vida, viajando, dando à sua esposa o direito de passear para lá e para cá. E o Brasil, onde é que fica? Não fica. Então, a gente precisa mudar esse país de cabo a rabo, não tem outro jeito, tem que mudar essa estrutura, esse modelo de Estado brasileiro hoje, ele é o nosso destruidor. Ele não vai permitir que esse país evolua. Se a gente seguir nessa mesma toada, vamos entrar pelo cano. Não tem outra alternativa. Agora, se a gente tiver a capacidade de elaborar um projeto estratégico de nação, se a gente aprender a votar, é muito importante aprender a votar. Uma vez o Pelé foi duramente criticado porque disse que o brasileiro não sabia votar. Pô, o Pelé tinha razão absoluta. O brasileiro não sabe votar porque quando o Pelé fez aquela declaração, o brasileiro não votava, por isso que ele não tinha a prática de votar. Mas o brasileiro votou muito e também continuou não aprendendo. Continuou não tendo responsabilidade, maturidade para votar. E ainda permitiu que as eleições acontecessem num modelo absolutamente equivocado de representatividade, num sistema eleitoral que não tem contagem pública do voto, que é um negócio absurdo e inconstitucional. E a gente vai levando, vamos para a próxima eleição. Vamos para a próxima eleição com censura, sem contagem pública de voto e com crime dominando o país. Que legal, hein? Qual é o resultado que você espera dessa eleição? Pior do que o anterior. Você tem dúvida de que é isso que está sendo muito provavelmente com risco de acontecer? É isso. O caos. O que está ruim ainda pode ficar muito pior se a gente não acordar para tomar a providência e mudar esse país. Vamos tomar vergonha na cara, hein? É o nosso dever de casa. Karina, agora você estava comentando, né, sobre o posicionamento do Congresso, né? O Alcolumbre, né, presidente do Senado, ficou pistola, né, com o governo com essa história de IOF, né, Karina? Ele está dizendo aí que o governo está usurpando a competência da Câmara, do Senado, enfim, para legislar. Olha, o Alcolumbre é um fanfarrão, isso que ele é. Porque se o Congresso está nessa situação agora, é por culpa deles. Tá? Sempre por culpa deles, porque aqui não adianta falar agora, porque quem estava viajando com o Lula até ontem lá nas viagens internacionais era o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota. Quem está fazendo jantarzinho sigiloso na casa de Lula, na casa dos ministros, é Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Então, não adianta nada ele vir agora em público e fazer esse teatro aqui não, falando que, olha, não, estão passando por cima das nossas prerrogativas. Já passaram faz tempo, meu amor. Faz tempo que passaram e vocês aceitaram.
Vocês aceitaram porque, olha, desde quando o Lula subiu a rampa do Planalto, ele já aumentou uma quantidade de impostos, até agora, foram mais de 25 medidas que ele tomou, né, assim, na canetada, e junto com vocês também aí do Congresso, né, que vocês também assinaram e deixaram passar várias coisas também, para aumentar a tributação. O arcabouço fiscal, quem foi que assinou? Foi uma canetada do Lula ou vocês aí no Congresso ajudaram também que o arcabouço fiscal, que é o maior golpe financeiro já visto no país, um cheque em branco na mão do Haddad e na mão do Lula? Quem que deu o cheque em branco na mão deles? Foram vocês. Então, do que vocês estão falando agora? Aqui a gente tem uma carga tributária que, olha, que desde 2023 até agora, até hoje, 24% a mais de tributos a população brasileira tem. A arrecadação federal aumentou em 234 bilhões acima da inflação. E aqui o Haddad tem a cara de pau, né, de dizer que não tem alternativa, né? Aí ele vem fazer a chantagem, ele vem falar que tem que ter alternativa imediatamente, tem que aprovar o IOF, porque a chantagem dele é porque senão vai ter um burnout, porque o sistema vai cair, vai ser falência. Gente, eles já arrecadaram trilhões, e a meta desse governo, desse regime agora, é para arrecadar 2,6 trilhões de reais de impostos de vocês, desses 25 medidas que eles criaram aqui, para aumentar os 24% de imposto já em todas as suas vidas, o ar que você respira, o imposto do carbono, o imposto de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, eles fizeram, e agora tem a IOF que se faz na canetada, que isso é legal. Isso está dentro da Constituição e o presidente pode fazer. Agora, aquilo que o presidente não podia fazer, vocês fizeram, caros deputados e parlamentares. Vocês assinaram. O arcabouço fiscal foi o maior erro que vocês cometeram. Vocês assinaram um cheque em branco e agora está aí, porque as metas do arrombo fiscal... Porque eles acham o quê? Que eles vão diminuir os gastos do governo? Claro que não. Em nenhum tipo de decisão que eles fazem, nenhum tipo de argumentação que esse regime faz, não tem uma linha que eles escrevam que eles vão controlar as contas do governo e vão diminuir os gastos. Não existe. Eles nunca falaram isso e não faz parte do projeto deles isso daí. E era ali o problema. Esse é o problema, você diminui os gastos do governo, você não pode gastar mais do aquilo que você arrecada. E olha que você já está arrecadando muito, porque o ano passado foi 1,8 trilhão, agora esse ano já está para 2,6 trilhão, é a previsão, já arrecadou agora 1,8 até metade do ano. O que significa isso? Está todo mundo feliz? Olha como o governo está arrecadando bastante, né? Gente, esse é dinheiro roubado teu. É o dinheiro roubado da tua mesa de comida, é o dinheiro roubado de uma parcela que você está deixando de pagar. Em contrapartida, o IBGE solta dados, agora só no mês de abril, para vocês terem aí, prestem muito bem atenção no que eu vou falar para vocês agora, que é muito importante. O IBGE, o Serasa, mostra que em abril desse ano aqui, 76,6 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E esse número, gente, corresponde a 47,1% da população ativa. Isso é muita coisa. E essas pessoas têm uma dívida, as dívidas delas somam 457 bilhões de reais. E aqui nós temos as famílias, e o percentual de famílias que dizem que não tem a menor condição de pagar as suas dívidas subiu para 12,4%, que está muito acima da média. Esses números aqui, nós só vimos no ano de 2016, que foi um caos. E quem estava no governo no ano de 2016? Dilma Rousseff. Ela saiu do governo impeachmentada pelas pedaladas fiscais em agosto de 2016, do qual Michel Temer assume. Mas esses números aqui, minha gente, a gente só viu em 2016 que o governo Lula, o regime Lula, consegue bater o próprio recorde dele mesmo. Ou seja, ele consegue destruir ainda mais tudo isso. E aqui
É óbvio que é uma cadeia destrutiva, porque ninguém vai sair ileso, porque aqui nós temos também o problema das empresas, as microempresas, que também estão ali completamente. Nós temos 7,3 milhões de empresas negativadas. Só aqui nesse ano, representando 31,9% das registradas no país. De novo, batendo o recorde de 2016. Gente, empresa quebrada, a família quebrada, o povo brasileiro quebrado, essas pessoas continuam arrecadando milhões, bilhões, bilhões e bilhões, e nós não temos nada, ainda por cima nós temos um Haddad que tem a coragem de vir falar para Alcolumbre. Alcolumbre diz que não vai negociar isso, aquilo, porque o IOF é a única medida para eles recuperarem o quê? 30 bilhões? O que é 30 bilhões na fila desse pão aqui que a gente está falando de trilhões? Tá muita vergonha isso daqui, gente. Eu só quero saber até que ponto o povo brasileiro vai conseguir, né, ser roubado e continuar sendo roubado dessa maneira. Aqui eu fico me perguntando, porque aí eles falam, né? Vamos fazer uma analogia aqui com o que aconteceu no 8 de janeiro, porque o que o Alexandre de Moraes falou? Você ia suportar alguém entrar na tua casa, depredar tudo, e o que você ia fazer? Você ia tratar isso como se fosse um crime? Gente, essas pessoas estão entrando dentro da nossa casa, levando a nossa casa, o nosso carro, todos os boletos que ninguém consegue pagar, bancos que botam a taxa de juros lá em cima que ninguém vai conseguir pagar na vida, nem as próximas gerações. Nós somos roubados todos os dias, não temos saúde, não temos assistência, não temos infraestrutura, não temos absolutamente nada, não temos segurança, estamos sendo esbofeteados todos os dias. E não há um Supremo que venha defender esse povo e falar, epa, aqui tem muitas coisas acontecendo. Não, muito pelo contrário. Eles aumentam ainda mais os seus salários, as suas regalias, custando mais ainda que a monarquia britânica. Esse é o Brasil. E nós aqui, plebeus, continuamos só a reclamar? É isso mesmo? É isso, né, Marcília? Aquela discussão que a gente também já teve aqui no programa, né, sobre a postura dos deputados, né, e o que a Karina falou. Faz uma viagem ali com o presidente e depois critica o governo. E a gente fica aqui pagando esse pato, né? O parlamento ele foi perdendo todos os seus instrumentos de resistência. Hoje, eu até entendo quando algum parlamentar chega e fala assim, olha, não tem muito o que a gente fazer porque a gente está submetido de fato, mas vocês se permitiram acorrentar. Então, agora vão ter que se haver com isso, senão o parlamento acaba. E esse é um ponto que aí afeta a todos nós. A gente não pode permitir que o parlamento acabe. Um parlamento precisa ter voz, nós somos representados pelo parlamento. Se a gente for observar, eu até outro dia estava comentando isso, não me recordo se é aqui ou no última análise, que se você avaliar a imunidade parlamentar para falar, né, ela ser discutida, como ela ser relativizada, me parece que dá o tom, dá o termômetro da gravidade da situação. Um parlamentar poder falar é o básico do básico. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, eu sou faxineiro e eu não tenho vassoura. Bom, então você vai fazer faxina como? Né? Olha, eu sou jogador de futebol, mas não me deram a bola. Bom, então você vai jogar futebol como? Né? Então, isso, não tem como. Como é que você vai permitir que um parlamentar não tenha fala? E a gente está diante disso, da relativização do artigo 53, da impossibilidade de que eles falem as palavras que eles acharem que devem falar, darem as opiniões que eles acharem que devem dar. A gente tem isso, os exemplos são vários, diversos, desde Daniel Silveira, agora, ultimamente, a Carla Zambelli, que foi impedida, teve a condenação no STF, mas teve a condenação também na Justiça Eleitoral, em razão dela ter falado de urnas e etc., numa cidade aí do interior. Então, quer dizer, ela não pode ter opinião dela, não pode questionar as coisas que ela acha que deve questionar. E ao questionar, ela representa uma parcela da população que votou nela, e que votou nela porque ela tem essas opiniões. Então, todos nós somos calados quando se cala um parlamentar. E se a gente relativizou essa ferramenta básica do parlamentar, imagina as outras. Então, o Congresso permitiu. Hoje, realmente, o que eles vão fazer? Eles estão totalmente submetidos. É preciso que haja
reavaliar. No parlamentar hoje não adianta. Eu estava até agora, alguém aqui me perguntando, poxa, o que é possível essa pauta aqui ser defendida pelo parlamento? E eu respondi a ele, olha, nenhuma pauta é possível ser defendida hoje pelo parlamento. Do mesmo jeito, é possível fazer um gol sem bola? Não, se chegar para o jogador, você consegue dar esse drible? Não, porque eu não tenho bola. Então, se ele não tem bola, ele não consegue fazer gol, ele não consegue dar drible. Não dá para o parlamento defender essa ou aquela pauta. Não dá para a gente imaginar que ele tenha força se ele não tem a ferramenta. As ferramentas precisam ser retomadas. O parlamento precisa recuperar as ferramentas que ele permitiu, com a sua omissão e com a sua bunda molice, permitiu que fossem tiradas dele. É esse o ponto. Então agora a gente fica discutindo muitas vezes, mas o parlamentar não defendeu essa pauta, o parlamentar... Mas agora não adianta, a gente não está mais falando de escolhas de pauta, eles não conseguem defender mais nenhuma pauta. Eles precisam recuperar as ferramentas, e a primeira delas é a fala, brigar loucamente por isso, e não estão fazendo. Não estão fazendo. São poucos os que fazem. A gente conta aqui no dedo das mãos parlamentares que estão brigando pela sua liberdade de expressão. E vou dizer, são diversos os parlamentares que estão ali batendo na porta do STF para que arranquem a liberdade de expressão dos seus colegas. A gente sabe disso, a gente fala aqui toda hora a bancada do PSOL, Lindeberg, não sei mais quem, enfim, um povo aí que são sempre os mesmos e que estão ali brigando para que os seus colegas sejam calados, ou portanto, eles próprios acabam também calados com o tempo. Então, esse é o ponto. O parlamento ele precisa passar a entender que ele precisa brigar agora pelas suas ferramentas de trabalho. As pautas só depois é que serão... E o povo precisa entender isso. Né? E o povo precisa entender isso. Não adianta pedir para o parlamentar a defesa de uma ideia se ele não tem a ferramenta. Bom, tá aí. Você pode fazer a sua parte também assinando a Gazeta do Povo. Com a promoção que a gente tem aí, 70% de desconto, você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano de assinatura. Então garanta já a sua, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. E se você está no YouTube, não esquece aquele like ali, porque a gente precisa e gosta muito, valoriza muito. Então... ajuda aí também dando aquela curtida, porque não custa nada, é rapidinho e ajuda bastante a gente. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também aos assinantes da Gazeta do Povo e, claro, os nossos colegas aqui de bancada. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu, você tem encontro marcado comigo amanhã, 7 horas da manhã, no Café com a Gazeta do Povo. Vamos arrebentar e 1h30 da tarde todo dia, sem rodeios. Por isso, assine a Gazeta do Povo. Semana que vem... grande novidade conosco, Alexandre Garcia, graças ao trabalho que você, nosso assinante, nos dá assinando a Gazeta do Povo. Aproveita essa promoção, R$ 8,25 por mês, ou então, vai na minha dica, acesse o QR Code agora, entre em contato com a nossa equipe de assinaturas e pede: eu quero pagar a assinatura anual da Gazeta do Povo na promoção com o meu Pix. R$ 99,00 para ter o melhor jornal do país. Pix, porque a liberdade fortalece a verdade da Gazeta do Povo. Assine. Karina, muito obrigada. Eu que agradeço, Rossane, e corroborando com o discurso aqui do Serrão, olha só, gente, a Rede Globo, no ano de 2023 e 2024, recebeu 300 milhões de reais de verbas publicitárias do regime Lula. 300 milhões de reais. Ou seja, vocês acreditam que eles estão falando a verdade? Vocês acreditam que, de fato, o que eles fazem é jornalismo? Ou eles não passam de um porta-voz do regime Lula, pagos perfumadamente com o dinheiro do povo? Então, já que aqui na Gazeta você tem total liberdade, nós temos, graças a Deus, total liberdade de expor aqui as nossas opiniões e nossas análises, e é com vocês, sendo dinheiro de vocês, sabendo que vocês queiram, de fato, pagar, e não sendo roubados pagando a Globo sem saber, tá bom? Então, contribua aqui para a Gazeta e a gente se vê na próxima semana, mas amanhã tem mais Sem Rodeios, e não sai daí não, que já começa Entre Linhas. Beijo, Rossana, fica com Deus, beijo grande a todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Marcília, obrigada. E a gente, amanhã estamos aí. Amanhã estamos aí e
Além do encontro com o Serrão às 7 da manhã, eu tenho encontro hoje às 7 da noite, também com a gente no Última Análise aqui na Gazeta. E eu queria, Rossana, parabenizar aí o pessoal do GC, porque eu tenho reparado que eles têm um timing que é incrível. Que olha lá, o André Marcília, ele tira e põe, né? Então, quando eu começo a dar o andamento de que eu vou terminar a minha fala, eles já percebem e tiram antes, tiram exatamente na hora certa. Parabéns aí ao rapaz do GC, que está com um timing perfeito. Eu tenho reparado aqui. O Vitor aí comandando o nosso programa. Obrigada, Vitor. Vamos fazer um agradecimento público. Mas então é isso, gente. Fica aqui que logo mais vem o Entre Linhas. Mariana Braga tem muita informação e hoje tem advogado de Trump no programa, então você não pode perder. Já já vem o Entre Linhas. O Sem Rodeios volta ao vivo amanhã a partir da 1h30 da tarde.